Eu sou a Catarina. Olá, eu sou a Andreia. Juntas apresentamos o Pod Mais Amor. E agora que deste play neste episódio, respira fundo, relaxa, abre o teu coração e vamos para mais uma conversa. Olá, Andreia. Boa tarde. Alô, Catarina, tudo bem? Para mim é bom, Sim. ainda não almocei. Pronto. Para mim já é boa tarde. Então vá, vamos a isso. Sim, nós hoje, pronto, depois da nossa celebração, não é? Hoje queríamos trazer aqui um tema que já é algo que nós temos vindo a falar, mas vamos tocando assim, não é, ao longo dos nossos episódios. Mas hoje queríamos trazer aqui um tema importante, não é? E que se calhar liga todos os outros. Queres partilhar com quem nos ouve sobre o que é que vamos Sim, falar hoje? hoje vamos falar sobre porque é que é tão difícil, porque é que sentimos tanta resistência. Acabamos muitas vezes por abandonar coisas que são importantes para nós e temos alguma dificuldade em ser consistentes, no que toca ao cuidado connosco, ou em momentos em que nós somos a prioridade. Até conseguimos, em situações específicas ou de limite, mas de forma regular e consistente é uma dificuldade que encontro, não só em mim, não só nas conversas com muitas das minhas amigas, mas também com clientes em sessões. Então hoje acho que temos aqui um espaço para falar sobre isso. Porque é que é tão difícil? Porque é que é mesmo uma coisa tão importante e simultaneamente tão difícil? Não é? Sim, porque, e até mesmo em termos de trabalho, não é? É quase nas intervenções que também vou tendo, por exemplo, quer na parte, na vertente mais individual, quer quando procuram pela questão do casal, quer quando vão para a parentalidade, por exemplo. É algo que eu tenho que ir tocando, não é? Porque hum, aquela máxima de tens que cuidar de ti para poder cuidar dos outros, não é bem por aí que eu vou, não é? Porque eu acho que é mesmo pela questão de porque tu também mereces e porque é importante, não é? Não é por causa, para poderes cuidar melhor dos outros. Mas as pessoas ainda têm tendência a ir um bocado por aí, não é? Sim, eu acho que é um Mas nível de consciência, sabes? Está muito enraizado. Há muitas crenças na nossa sociedade de pôr o outro em primeiro lugar. Por exemplo, uhum, frases que nós ouvimos regularmente, ou pelo menos eu ouço muito regularmente nas sessões de acompanhamento ou nos cursos até que nós damos apoio. Os meus filhos estão à frente de qualquer coisa, os meus filhos vêm em primeiro lugar, agora a prioridade são as crianças. Né? São frases que as pessoas usam e sem perceber perpetuam gerações, não é? Que se abandonam para cuidar. Só que aquelas pessoas, aquelas crianças que nós estamos a aprender a cuidar delas e também a ensinar-lhes como é que elas se devem cuidar, elas estão a ver o nosso exemplo. Elas estão a aprender não só o que nós fazemos com elas, mas também a forma como nós fazemos connosco. E eu acho que uma das grandes dificuldades que a nossa geração, que está assim entre os 35 e os 45, 50, tem em priorizar-se efetivamente é da falta de exemplos na infância de mulheres que tinham a oportunidade de se priorizar. E quando eu digo mulheres, atenção, até posso dizer mesmo pessoas, porque eu, olhando para os homens da minha família e da minha vida, eu também tinha dificuldade em ver priorizarem a sua autonomia e a sua individualidade de maneira saudável. Se calhar priorizavam mais o trabalho, ou às vezes até o convívio com os amigos, e as mães ou as mulheres reclamavam que não priorizavam a família, ou que não priorizavam, etc., não é? Mas a verdade é que dar prioridade à autonomia saudável, tivemos muito poucos exemplos. E outra coisa vem, ou seja, vem desta relação direta de observarmos quem está à nossa volta, enquanto adultos, mas também vem da forma como nós muitas vezes não nos sentimos prioridade
na vida desses adultos, não é? Porque a verdade é que nós queremos pôr os filhos à frente de qualquer coisa, mas depois a forma como temos de fazer isso não é necessariamente a forma que a criança reconhece e se sente ela a prioridade. Por exemplo, eu sei que muitas das nossas ancestrais, não é? Avós, mães, bisavós, a forma como tinham de pôr os filhos à frente de qualquer coisa era cuidando muito da casa, cuidando muito da alimentação dessas crianças, trabalhando fora e trabalhando dentro, dando sustento, indo às reuniões da escola, marcando as consultas do médico, garantindo que tinham a roupa lavada e limpa, não é? Muito atos de serviço, não é? E deste cuidado. E muitas vezes o que a criança precisava para se sentir a prioridade era a mãe sentada quieta, a olhar para ela enquanto brincava e brincar com ela. Era contar-me histórias e não estar dividida entre tarefas. É acompanhar-me enquanto eu lavava os dentes e não dizer vai lavar os dentes enquanto acaba de arrumar a cozinha. Então, a grande dificuldade que eu vejo, observo, não só em mim, mas também noutras pessoas, em serem a sua prioridade, é a falta de saber como fazer isso. Em que o outro, ou os outros, se tornam as nossas grandes desculpas / distrações dos nossos desconfortos, das nossas dificuldades, das nossas capacidades de colocar limites saudáveis, de dizer que não, que sim. Normalmente só em situações de limite, já arrebentar a bolha, como eu costumo dizer. Olha, há uma expressão que até surge muito nas sessões individuais com as minhas clientes, que elas dizem-me assim: Andreia, eu quando vi já estava a gritar, ou quando vi já estava a explodir, ou quando vi já tinha dado a palmada, ou quando vi, quando me apercebi já tinha ido. Não é? Pronto. E eu digo, ok, então só te apercebeste depois de passar o sinal vermelho. Isso significa que todo o resto da condução foi em piloto automático, e em desconexão com o que estavas a sentir, contigo mesma. Então, e muitas vezes nestes contextos, quando eu vou investigar um bocadinho mais a fundo, quando vou explorar com os clientes, e até com amigas em conversas, quando vamos ver, muitas vezes o nosso autocuidado, a alimentação, o exercício, o sono, o descanso, as pausas restaurativas, o não estar sempre estimulado ou distraída, quase sempre a rotina é uma rotina de desconexão e de descuidado, abandono do eu, em vez de conexão e de cuidado, não é? Da individualidade. Então, o que estavas a dizer é a primeira, aquilo que torna difícil realmente eu priorizar-me, a primeira razão, ou assim a mais evidente, é realmente eu não saber como também, não é? Porque dificilmente vi, ou posso não ter visto isso a acontecer, não é? E então também nem sei muito bem o que é priorizar-me, o que é fazer coisas para. Às vezes estou conectada com as dificuldades, sei lá, por exemplo, relatos que me dizem, eu estou sempre, nunca consigo ser consistente no exercício físico. Ou na segunda-feira eu começo sempre a alimentação saudável, mas nunca continuo. Procrastino várias coisas que para mim são importantes, como por exemplo parar um bocadinho e fazer tricô. Acho que tenho que sempre estar a fazer tricô enquanto estou a ajudar os miúdos nos trabalhos de casa, enquanto estou a ouvir um podcast. Uhum. Então esta dificuldade de parar e de cuidar e de estar presente, ela é uma dificuldade real e que muitas vezes a pessoa não percebe que isto é a dificuldade em priorizar, em dizer o que Uhum. é o mais importante agora. Neste momento, O mais sim, importante seja ela mesma. sim. Eu acho que muitas pessoas ainda nem têm essa clareza do que é que de como é que de que isso, as dificuldades que sentem nas suas rotinas, nas suas vidas, é muitas vezes esta dificuldade em priorizar-se. Sim, porque no fundo, como estão em piloto, não é, como estamos em piloto automático, nem percebemos, sentimos que estamos em esforço porque nem conseguimos parar para perceber o que é que naquele momento faz mais sentido para mim ou não, não é? E até poder, ou seja, o que nós estamos aqui a dizer é que não se trata de esta questão de eu estar a priorizar-me, de eu estar só a dedicar tempo para mim. Priorizar-me também é eu conseguir fazer escolhas saudáveis ao longo do meu dia
que podem não ter necessariamente a ver comigo, com coisas relacionadas comigo, ou estar sozinha, ou fazer coisas para mim, mas sim o eu ir percebendo os meus limites, não é? O que é que naquele momento me faz sentido ou não, porque muitas vezes nós estamos sempre em correria, portanto só nos apercebemos, como tu estavas a dizer, já passamos o vermelho, então já fomos, já. E não, aqui nós estamos a tentar, ou priorizar-me, é eu ir conseguindo ler-me, ou ler as minhas necessidades ao longo do meu dia. Olha, por exemplo, eu perceber que vou ali às definições do meu telemóvel, vejo quanto tempo tive no ecrã e quanto tempo desse ecrã foi no WhatsApp, foi no Instagram, sem dizer plataformas específicas, foram nas redes sociais. Quando isso é superior, sobretudo se eu não trabalho com isso, ou seja, se o meu trabalho não está a ser um criador de conteúdo ou ser um empreendedor que de alguma forma também cria conteúdo, não é? Ou seja, tem os seus clientes, mas as redes sociais são uma plataforma para divulgar o seu trabalho, para conhecer melhor os seus clientes. Se eu tenho nessas áreas mais do que 2 horas por dia ou 3 horas por dia e eu não trabalho com isso, isso é um sinal que eu estou a utilizar isso como forma de me entorpecer e fugir da minha realidade e fugir de alguns desconfortos meus, não é? E isso pode ser um sinal. Se eu tiver o hábito de todos os sábados ou todos os domingos ir ao meu telemóvel e monitorizar esse meu tempo de ecrã, eu vou perceber hum, se foi uma semana em que eu estive mais conectada comigo ou mais desconectada comigo. A mesma coisa pode ser em relação ao exercício. Que é, foi uma semana que eu consegui treinar ou foi uma semana que eu não parei para cuidar de mim. Ou posso ter uma app que monitoriza o meu sono. Então, esta semana foi uma semana que eu dormi horas e tive relativamente bons sonos, sonos de qualidade, sonos profundos, ou não é? Então, ou posso fazer um diário de refeições e ver esta semana de que maneiras é que me alimentei, se foi mais consciente, menos consciente. Tudo isso, esse tracking de hábitos, não é? Esse registar de hábitos, pode-me ajudar a fazer uma leitura que me traz esta informação, que é se eu conseguir efetivamente estar conectada comigo, ou priorizar-me, ou não. E quando tu disseste uma coisa muito interessante, que é não tem que ser eu em primeiro lugar, ou eu primeiro, ou ter coisas diretamente comigo, mas, por exemplo, eu priorizei que para mim é importante fazer refeições saudáveis em família. Então eu quero que pelo menos nós tínhamos uma refeição por dia, todos juntos à mesa, porque é importante para a conexão, porque nesse momento eu vou querer televisões e telemóveis desligados ou afastados, porque queremos olhar-nos nos olhos, falar uns com os outros, conectar-nos no nosso dia. Então eu digo que o meu objetivo, a minha prioridade esta semana é 6 jantares em família, não é? Eu posso fazer um registro disso. Olha, esta semana aconteceu que só jantámos 2 vezes em família. Olha, porque o mais novo mudou a hora e a hora de dormir alterou-se, então mexeu aqui com a logística, então os treinos de futebol atrasaram-se. O que é que aconteceu esta semana para nos desconectarmos daquilo que era importante para nós? Neste caso, para mim, entendes? Então, Portanto, é importante nós irmos também percebendo e identificando, não é? Porque nós realmente, para nos apercebermos, não é? Do que é que nos está a fazer falta, ou neste momento, o que é que eu vou optar, o que é que eu vou decidir, é também eu ir percebendo o que é que eu gosto, o que é importante para mim, não eu é? preciso prestar atenção quais são as minhas necessidades, para eu perceber quais vão ser as minhas prioridades. Porque eu Falas às de vezes, as necessidades não é pessoas, só individuais, pode ser efetivamente isso, necessidades as minhas necessidades enquanto mãe, as minhas necessidades enquanto esposa, as minhas necessidades enquanto trabalhadora, pode ser as minhas necessidades de maneira geral, não é? sim, porque às vezes as pessoas, pronto, nas consultas e assim, também têm alguma dificuldade, efetivamente, em perceber coisas também
que lhes fazem bem, que elas, ou de que forma é que elas também podem estar melhor em determinados contextos, em determinadas situações. E também muitas vezes têm, ou levam, têm aqui há crenças enraizadas, não é? E misturam um bocadinho a questão do priorizar, do priorizar-se e do individualismo ou do egoísmo, não é? Portanto, acham muito que, então, mas isso também não é eu estar a ser egoísta ou a pensar só em mim. Uhum. Quando me Ahm, fazem essa pergunta, eu gosto sempre de convidar para um espaço de ok, entendo a tua pergunta, porque é um comportamento reprovado, reprovado na nossa sociedade o seres muito individualista, porque se todos fossem individualistas não havia sociedade, não havia comunidade, não havia esta partilha uhum, que muitas vezes é fundamental para a nossa vivência. Então a minha pergunta é, ok, então vamos explorar o polo oposto, não é? Quando tu sentes que te doas muito aos outros, quando tu sentes que colocas os outros sempre em primeiro lugar, sejam os teus filhos, os teus maridos, os teus clientes, os teus colegas, ajudar quem está à tua volta, quão regularmente tu ficas ressentida ou a sentir que não foste apreciada ou que os outros são egoístas, são injustos, ou sentes-te completamente drenada ou esgotada e culpas os outros dessa situação, não é? Então eu levo muitas vezes para este contacto com uhum, o efeito, o impacto que tem não dares algum espaço à tua individualidade nas relações. Né? Porque, e nós sabemos isso, né? Quando a pessoa abdica muito da sua responsabilidade pessoal para ir muito para a responsabilidade social, de cuidar dos outros, cuidar de quem está à minha volta, é um grande terreno fértil para o ressentimento. Porque se eu cuido dos outros, quem é que vai cuidar de mim? Se eu estou a olhar para aquilo que os outros precisam, quem é que vai olhar para o que eu preciso? Se eu estou muito atenta àquilo que faz falta nas pessoas que me rodeiam, quem é que vai olhar para o que é que me faz falta a mim? Não é? E este espaço vazio, que só pode ser ocupado por nós, não é? Ele é um espaço para ressentimento se ele não for ocupado por nós. E então terceirizamos muito esse autocuidado, não é? Eu não tenho tempo para fazer exercício porque eu tenho 2 filhos. Ou eu não tenho tempo para, sei lá. Eu estou a trazer muito o exercício e a alimentação também por outra razão, Kate. Eu acho que para mim era importante explicar isto. uhum, Isto faz sentido. Às vezes as pessoas estão tão cansadas ou sentem-se sem energia para fazer qualquer mudança que é necessário, ou sentem-se tão reativas nas suas relações e não têm noção do porquê. E, sobretudo, isto acontece com pessoas a partir dos 35, 40 anos, não é? O estilo de vida que nós temos influencia muito a nossa saúde. E não é só saúde física, se temos diabetes, se temos tensão arterial alta, se temos um ataque cardíaco ou se temos colesterol alto. É a nossa saúde mental e emocional. O nosso corpo não está dissociado dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas sensações, não está também dissociado do nosso espírito, da nossa alma, não é? Então, nós temos que cuidar deste todo para poder. O que é energia? É força vital, é força de vida. Para eu ter energia, o que é que eu preciso? Eu preciso que a minha base esteja bem. Quais são as necessidades básicas? Alimentação. E nós associamos descanso. muito a alimentação ao número de refeições, ou eu comi hoje. Sim, mas não é isso. Porque hoje em dia nós não temos problemas em ter falta de alimentos. Nós temos pessoas alimentadas, mas desnutridas. Porque temos pessoas que comem, mas comem comida que não as vai nutrir, que não as vai dar energia, força, não é? Temos pessoas muito desreguladas hormonalmente e emocionalmente. Então, quando eu falo aqui da alimentação, do exercício, do sono, do beber água, é porque isto é a base para tu teres uma saúde física, mental e emocional. Quanto em mais déficit, quanto mais inflamado estiver o teu corpo, o teu intestino, quanto menos descanso tiver a tua cabeça, mais dificuldades tu vais ter de ser uma pessoa com clareza, com reações saudáveis,
mais dificuldade vais ter de te focar nas tuas intenções em vez de cederes aos impulsos reativos, mais dificuldade vais ter em estar racional e presente, em presença de espírito no teu dia a dia, mais vais para o piloto automático, não é? Quanto menos autocuidado, mais entorpecimento para aguentares as dificuldades. Não é? E isto eu acho que é mesmo importante trazer esta clareza e este nível de consciência, porque eu acredito que muitas pessoas até sabem isto, mas saber e viver são coisas muito diferentes. Sim, porque às vezes as pessoas pensam que quando nós estamos a falar nesta questão do autocuidado ou de se priorizar, é levar ou pensam em coisas que lá está, que são mais se calhar difíceis efetivamente de fazer, não é? Como ter tempos, não é? Mais parados para si, fazer massagens, passear, e nós não estamos aqui a querer trazer algo que é realmente mais simples e que nós todos temos que fazer, que todos temos que comer e todos temos que descansar, não é? Porque e não é? Sentimos essa necessidade mesmo fisicamente e então procuramos isso, mas que podemos realmente procurar fazê-lo de uma forma mais, pronto, mais saudável, que depois possa permitir. O que nós estamos aqui a dizer é que isso vai permitir à pessoa conseguir aceder melhor àquilo que está a precisar naquele momento, porque pelo menos, porque É como se essas que são fosse as a mais base. básicas É estão como se fosse satisfeitas. a base. É isso mesmo. Nós muitas vezes queremos, por exemplo, quando falo de priorizar, muitas vezes os clientes vêm, eu tenho muita dificuldade a dizer que não, né? Ou eu não consigo dizer que não aos outros. Ou eu até comunico um limite, mas depois tenho dificuldade em sustentá-lo, perante a existência da pessoa, ou a falta de responsividade, ou até a pessoa voltar a repetir um comportamento antigo, eu acabo por ceder e acabo por não cumprir o meu limite. Uma boa relação para tu treinares ou colocar e sustentar os limites é a relação que tu tens contigo. Se tu consegues começar-te a dizer que não a coisas que para ti são difíceis, tu vais trazer essa habilidade de dizer que não e sustentar esse não no desconforto. E vais ganhando esse espaço. Então, a relação contigo até é um espaço seguro para tu ires treinando as tuas dificuldades na relação com o outro. Claro, isto é mais fácil de fazer quando tens alguém a dar-te suporte, não é? Ou quando estás num processo de autoconhecimento, terapêutico, e tens aqui alguém a monitorizar-te e a apoiar-te e a dar-te esse suporte e esse feedback. Mas é isto, é que a tua dificuldade de dizer que não, ela não está presente só na relação com o outro, também está presente na relação contigo. Provavelmente tu tens dificuldade em dizer-te que não em coisas que não são saudáveis para ti. Ou que naquele momento vão resolver rapidamente aquilo, mas que vai ter um impacto na tua saúde, no teu bem-estar. Se tu estás sempre a deixar para o teu eu futuro resolver os teus problemas de hoje, tu também vais criando este ressentimento contigo, não é? Esta sensação de que tu nunca consegues, ou que para ti é muito difícil, mais vale desistir, não é? E ainda no outro dia estava a atender uma cliente minha que dizia: Olha, eu já percebi que nunca vou conseguir estar em forma. Portanto, mais vale desistir e comer e beber o que me apetece e ser feliz. E eu perguntei-lhe: eu entendo essa frustração, esse cansaço de tantas iniciativas e recomeços, eu percebo mesmo do lugar de onde estás a falar. Já passei por lá também muitas vezes. E a minha pergunta é: mas tu vais mesmo ser feliz ou vais só fazer-te conta que vais ser? Tu vais mesmo ser feliz em esquecer-te do resultado que tem fazeres essas escolhas e vais conseguir olhar para o espelho e sentir-te bem contigo mesma, independentemente do teu peso, do teu tamanho, das roupas que vestes, ou estás só a querer dar-te uma palmadinha nas costas para lidar agora com o desconforto de não estares a conseguir, mas efetivamente vai ser algo que no fundo vai-te criar muito sofrimento. Então isto parece coisas simples e muito superficiais, mas não são, não é? Esta dificuldade de dizer que não a coisas que não são boas para nós é mesmo uma das consequências ou dos efeitos também do não saber priorizar-me, de dizer Sim, até porque
nós sabemos que este lugar, não é, de cuidar, pronto, é muito incutido, não é? E principalmente, pronto, aqui principalmente a mulher leva muito com esta crença e com esta premissa de que tem que estar disponível para cuidar dos outros. Um, e isto faz-nos realmente às vezes quase que nem pensar nas opções que nós temos, não é? É quase partem do pressuposto que nós temos que estar disponíveis e nós também até nos sentimos mal se não os tivermos, não é? Se não formos para o cuidar. Mas realmente também nos estamos a esquecer, como há um bocado estávamos a dizer, não é? Depois podemos ir para este lugar de não fui valorizada, ou porque às vezes também é bonito a gente dizer, não é? A gente deve dar sem querer receber, não é? Também é uma frase que. Mas os humanos, vamos esquecer um bocadinho isto, que nós todos gostamos também de receber, portanto, também. E é saudável, ou seja, a questão não é isso, a questão é quando tu só fazes para receber, é que provavelmente tu já estás a dar uma coisa ao outro na expectativa que ele depois vai cuidar de uma área que só tu podes cuidar. Sim, e quando é que nós nos damos a nós também, não é? É isso. Portanto, porque isto foi algo que eu fui aprendendo contigo também e acho que é importante trazer para aqui, não é? A forma como nós, se calhar, não é se calhar, a forma como nós olhamos para nós e nos priorizamos e cuidamos de nós também é a forma como mostramos aos outros que merecemos este cuidado, não é? Dúvida. Olha, há E pouco tempo estava a trabalhar com uma cliente. Foi uma cliente que passou por um processo de divórcio, algo conflituoso, algo complicado, e está agora naquela fase de, ok, estive num relacionamento que não foi bom para mim, foi difícil, tive coragem, separei-me, divorciei-me. Eu não apanhei esta cliente neste processo dela estar na relação, estar com dúvidas de efetivamente separar. Eu encontrei-me com esta pessoa já na fase em que ela estava a reconstruir-se, a reconhecer-se pós-divórcio. E então o caminho que ela fez foi no sentido de chegar a uma autonomia saudável, não é? Ser uma adulta que cuida dela, que se prioriza, que antes de se abrir a um novo relacionamento, que aprende ela a ser não autossuficiente, porque eu não acredito que alguém seja autossuficiente. Nós precisamos uns dos outros, não é? precisamos sempre de outras pessoas, isso Mas também. que seja uma adulta que sabe cuidar de si, quer esteja numa relação, quer esteja amorosa, não é? Numa relação estamos sempre, mas quer esteja numa relação amorosa, quer não esteja. Então houve um momento do processo dela muito bonito em que começámos a abrir espaço para estas perguntas, que é, começo a sentir falta de ter alguém na minha vida, mas eu quero alguém agora muito diferente do que das experiências que tive. Então abrimos este campo de, então o que é que tu queres, não é? E começámos a brincar com isso. E foi engraçado que ao longo das sessões em que explorámos esse o que é que tu queres e o que é que tu não queres, não é? Ela terminou essa exploração com a seguinte frase: a forma como eu estou a dizer que quer ser tratada por este homem é a forma como eu estou a aprender a cuidar de mim. E eu, uau, é isso mesmo. Que é a forma como que tu esperas, que tu desejas ser tratada pelos outros. É esse o convite para o teu autocuidado, é esse o convite para tu assumires esse lugar de referência, de cuidado e amor na tua vida. E isso foi muito bonito. Olha, eu lembro-me muitas vezes desta frase dela, porque resume bem aquilo que estavas a partilhar também, que aprendeste e que eu também Uhum. aprendi. Que é, muitas vezes nós esperamos que os outros nos tratem de determinada maneira, mas se pararmos e olharmos para a forma como nós nos estamos a tratar e que mensagem isso está a passar, não é isso, não é? Sim, e muitas vezes esta questão nos relacionamentos isto surge muito, porque às vezes, pronto, surgem-me mulheres que não é que dizem que realmente priorizaram muito o cuidado ao companheiro, que deixaram de fazer muita coisa pelo companheiro, e que depois foram sentindo que não eram elas também priorizadas.
E lá está, é este ciclo, não é? No fundo, nós vamos mostrando que isto não é intencional, nem é consciente, não é? Mas quase que vamos mostrando que A não somos comunicação, importantes, que as a minhas comunicação que eu necessidades. estou é que nem é isso, é que eu acho que não é bem isso, não é só isso, o que nós estamos a comunicar imagina, há aquela frase, não é, que ou eu saio arrumada, ou as crianças saem arrumada, ou a casa fica arrumada quando a gente sai. As três ao mesmo tempo não dá, não é? Sim, Quando eu vou fazendo sempre a escolha de que as crianças saem arrumadas e a casa fica arrumada quando eu saio, quem é que ficou para o último? Ou quem é que saiu sem ficar arrumada? Fui eu, não é? Se eu, nas minhas escolhas diárias, reflito isso para a minha família, o que eu estou a ensinar à minha família é: está tudo bem, eu eu não ficar por... ligo a isso. Eu não ligo muito a se eu fiquei para trás. O Sim, mais importante é a casa ficar bem e vocês estarem bem. Então, se eu consistentemente passei esta mensagem, porque é que eu estou agora a reclamar que eu não tive tempo para secar o cabelo, que eu saí sem maquilhagem, e que que ninguém reparou que eu não, ninguém reparou que eu não fiz que eu isto não fiz. ou não tive tempo para aquilo? Percebes? Sim, sim, O meu ressentimento está-se a manifestar no outro, mas ele é autodirigido, de alguma forma, sim, só inconsciente. que nós temos dificuldade em perceber isso, não é? No fundo, Claro. e realmente para exigir aos outros, não é? Entre aspas, que eu também sou importante, não é? Eu também tenho que me ir mostrando isto, senão não vou conseguir passar isso aos outros, não é? O que eu estou a pensar é que as minhas necessidades É como se eu não não são tivesse crédito importantes. para dizer isso. Sim, é isso, Como é que eu estou é a isso. cobrar uma coisa quando eu faço exatamente o seu oposto regularmente? Sim. Como é que eu vou cobrar que as pessoas não me dão atenção se eu própria regularmente não me presto atenção, não é? Ou se eu própria não lhes digo: olha, agora não te consigo dar atenção porque isto é mesmo importante para mim e eu estou a fazê-lo, E não é? como é na relação que nós principalmente também passamos as coisas, não é? Passamos E aprendemos, informação. uhum. Hã? Aprendemos, não é? Sim. Também muitas vezes, por exemplo, na parentalidade, hum, às vezes os pais também, não é, quando a gente fala nestas questões, os pais esquecem-se que realmente é na forma como também vivem aquilo que depois querem transmitir aos filhos e como Uhum. vivem na relação com os filhos, que eles vão conseguir também interiorizar isto. Sem Portanto, dúvida. se eles também não virem os pais, não é? Não viverem, ou seja, se eles não Sim, tiverem experiência, as crianças e os adolescentes aprendem sobretudo através da experiência, mais do que do ensinamento, da palavra, do que estamos a dizer, é do que eles vivem, passar por essa experiência. Quantas vezes já não vos aconteceu vocês darem um conselho ou orientarem para uma situação, mas a criança ou o adolescente faz exatamente o mesmo e passa pela consequência. Mas é precisamente esse passar pela consequência negativa que nós estávamos a tentar evitar que lhes dá esta capacidade, esta consciência, esta experiência de agora perceber que aquilo não resulta e precisa de fazer diferente. Olha, lembro-me de uma situação de um pai que se queixava que o filho estava muitas horas em frente ao ecrã na casa da mãe. Os pais estavam separados. Este pai tinha muita dificuldade em reconhecer competência parental à mãe do seu filho, então vivia muito na crítica, no julgamento, e uma das queixas era que o miúdo passava muitas horas ao ecrã na casa da mãe, então ele na casa dele tinha regras super específicas, né, e super proibitivas e autoritárias. E na conversa com este pai, ao longo das sessões, eu fui procurando oferecer um espaço de muita conexão. Qual era a intenção? Né? Mais do que, ok, mais do que desconstruir aquilo que eram as ideias do outro progenitor ou da mãe, como é que ele podia construir aquilo que para ele era importante? Ok, eu proibi o ecrã, mas o que é que eu trouxe para a relação para ser uma alternativa tão estimulante ou tão satisfatória quanto esse tempo de ecrã, não é? Ou quanto, ou até o próprio adulto, quanto tempo é que ele não passava no ecrã sem perceber
que estava no ecrã. Por exemplo, este pai ouvia muitos podcasts e não percebia que isso era tempo de ecrã. Uhum. E quando levámos esta reflexão e ele percebeu o tempo que ele também passava no ecrã, que ele associava muito o ecrã ao computador e à televisão, e esqueceu-se do telemóvel, não é? Então, quando fomos trabalhar no pilar da congruência, do eu sou um exemplo daquilo, eu não ensino ao meu filho o caminho, eu ensino ao meu filho no caminho, não é? Eu não digo ao meu filho para onde é que ele tem que ir, eu vou com ele num caminho que eu acho que é o correto, não é? E eu vou vivendo e dando-lhe essa experiência em conexão. E quando ele começou a perceber essa incongruência dele, que ele dizia uma coisa, mas fazia exatamente o contrário, para ele foi muito chocante. Foi mesmo um expandir de consciência do, ok, eu não tinha noção do meu comportamento. E Uhum. eu acho que muitas vezes vamos por aí, ou seja, aquilo que estavas a dizer, de nós não temos a noção do, que- do, da mensagem que estamos a passar ao outro através do nosso comportamento. Nós não Sim, temos. porque nós ainda estamos muito nesta cultura, não é? De olha para o que eu digo e não para o que eu faço. Sim. Uhum, isso. E pronto, há coisas que até podem entrar desta maneira, mas não é realmente a forma mais clara, não é? E mais Mais honesto. verdadeira, mais honesta de eu transmitir as coisas, não é? E às vezes eu também não posso querer exigir que façam de uma maneira quando eu também não consigo fazer. Portanto, E não é? repara, às vezes as nossas dificuldades, se formos vulneráveis e autênticos connosco e com o outro, são justamente aquilo que de mais humano nos liga e nos conecta. Por exemplo, pegando no exemplo deste pai que foi meu cliente, se este pai chegasse ao filho, quando ele vem nos momentos de transição, que são momentos muito difíceis, não é? Que a pessoa tende a ir mais para o entorpecimento e para os mecanismos de proteção e defesa. Ele se conectasse com a dificuldade do filho em sair do ecrã e partilhasse a sua própria dificuldade de não se distrair através de algo que o entusiasma tanto, não é? E que isso afasta de coisas importantes, como da relação com o filho. Se ele se conectasse através das dificuldades, a abordagem ao limite seria completamente diferente. Não é? Eu acho que é isso, eu acho que às vezes nós, quando estamos muito focados em porque é que o outro não se comporta da forma como eu acho certo, porque é que o outro não cuida de mim ou não me trata da maneira a Eu valorizar-me, gostaria. ter-me ou como eu gostava, vale este convite, é que mensagens é que eu tenho estado a passar na forma como eu estou a viver na relação com esta pessoa. Não é aquilo que eu acho que devia acontecer, é o que é que o meu comportamento está a dizer, que mensagem é que o meu comportamento está a dizer a esta pessoa, que é ok. Não Uhum. Sim. Sim, eu acho que realmente é difícil porque nós, lá está, também, pelo que já fomos dizendo aqui, não é? Estas crenças também que nos são transmitidas e que estão muito enraizadas, não é? E porque esta questão dos limites que nós estávamos aqui a falar, não é? Às vezes é difícil eu também conseguir colocá-los a mim mesma, não é? é isso, olha, não é? Aquilo que estávamos a falar, é E mais fácil cobrar ao outro do que me cobrar a mim, porque sim, eu tenho que assumir a minha responsabilidade e tenho que. mas é realmente nesta relação que eu tenho comigo que eu tenho mais responsabilidade ainda, não é? E que eu posso, como tu estavas a sugerir há pouco, até trabalhar, não é? E até poder treinar, entre aspas, formas de poder também mostrar isto aos outros. Sim, às Ahm, vezes isto é mais fácil de entender em exemplos específicos. Por exemplo, uhum, quando estávamos a falar daquele pai e daquele filho, hum, é muito mais fácil um adulto reconhecer as suas dificuldades no processo e falar delas, com a partir deste lugar
não é? De consciência. Olha, ou por exemplo, eu tenho dificuldade em dizer-me que não a coisas que neste momento não são boas para mim, não é? Tenho dificuldade em dizer que não ao chocolate, ou tenho dificuldade, quando comido em excesso, atenção. Ou tenho dificuldade em ficar tanto tempo fora do ecrã. É uma coisa que eu vejo que passo muitas vezes os limites. Ok, então se eu reconheço isso, se eu vou ter uma criança, ou se eu vou ter outra pessoa que eu gostava que passasse mais tempo comigo de qualidade, eu posso dizer o quão difícil eu reconheço que é sair dessas coisas que nos impedem de chegar a este objetivo, não é? Se eu tiver mais consciência de mim mesma, eu também vou estar mais consciente na relação e não vou trazer tanto para o pessoal ou como um ataque a mim o comportamento do outro. O outro não me dá atenção porque não gosta de mim. Não, não te dá atenção porque não está a priorizar o tempo de qualidade na relação a dois e não está a priorizar uma série de dificuldades que também tem no seu próprio caminho e processo, não é? Não é que ele não queira isso, se calhar nem está atento a isso. Nós levamos muito para o pessoal e como um ataque, e portanto por isso também vamos muito para a defesa, aquilo que gostávamos de ter na relação com o outro e não temos. E isso traz sempre este campo de reflexão. O que é que eu também gostava de ter na relação comigo e não tenho? O que é que eu. Quando eu não me sinto prioridade, isto acho que é muito importante ficar aqui como frase, que é quando eu não me sinto a prioridade na vida dos outros, vale a pena a reflexão de se eu estou a ser a prioridade na minha. Isso. Se eu estou constantemente a reclamar de que os outros não me dão atenção, não têm tempo para mim, vale a pena refletir se eu também não estou nesse lugar comigo. Não é? E se os outros não estão a ser aqui um espelho de reproduzir o meu padrão de comportamento. Sim, acho que é esta reflexão que estás aqui a propor é realmente o foco, porque nós temos muita tendência a querer ir realmente exigir na relação com o outro que também somos importantes, não é? Mas até que ponto é que nós também nos estamos a dar a importância que não é? Essa Assim, importância. sim. Olha, eu sinto que se fôssemos resumir aqui o que é tão difícil priorizarmos, ficava assim nestes pilares, que é, primeiro, não tivemos um exemplo de adultos que priorizavam de maneira saudável a sua autonomia nas relações. Depois tivemos poucas experiências de nos sentirmos prioridade em crianças. Ou seja, não quer dizer que os nossos pais não nos priorizaram em alguns momentos ou não fizeram sacrifícios por nós, foi que a forma como a criança lê que é a prioridade provavelmente não foi dada de maneira regular e consistente a essa criança. Então isto é, digamos assim, as raízes. Depois, na vida adulta e nos pares, nós temos naturalmente, assim de forma coletiva, tendemos a ver o individualismo como algo mau e prejudicial e errado, e tendemos a reprovar isso, e tendemos a aprovar a preocupação com o outro, a ajuda ao outro, o cuidado com o outro, só que muitas vezes não queremos ver o lado luz disto e o lado sombra daquilo, mas não reconhecemos que ambas as coisas têm um lado luz e lado sombra, não é? Queremos fugir do lado sombra, só me preocupar comigo ou da individualidade, que é torno-me egoísta, só penso em mim, não tenho em conta o impacto do meu comportamento nos outros, não tenho em conta o que é importante para os outros, mas esqueço-me do seu lado de luz, ou seja, esqueço-me de que quando eu cuido de mim, eu estou com mais recursos para ir para a relação com o outro de uma forma autêntica e íntegra e não em compensações ou dinâmicas de dependência, ou com manipulações ou com exigências, não é? Ou reclamações. Então, e depois queremos ver muito o lado de luz, de nos doarmos ao outro, de cuidarmos do outro, de dar prioridade ao outro, e não vemos o lado de sombra, que é depois o quanto se fica ressentido nas relações pela falta de reciprocidade, sempre a sentir que nos estamos a dar de mais e a receber de menos, e o quanto isso vai gerando também afastamento, desgaste, cobrança,
nas próprias relações. Porque há efetivamente essa falta de autonomia a exigir muito de um espaço a dois que não precisaria de ter essa cobrança em cima se houvesse adultos a assumir a sua responsabilidade pessoal. E depois acho que aqui, porque é que é tão difícil priorizar-nos também? Porque a maior parte de nós não está a fazer o básico, não está a Uhum. cuidar da sua alimentação, do exercício, do sono, a procurar ter um estilo de vida saudável, e isso reflete-se depois na saúde mental, na forma como estamos nas relações, na forma como aquilo que damos importância no nosso dia a dia, aquilo que escolhemos dar atenção e cultivar no nosso dia a dia e nutrir no nosso dia a dia. Tudo isso reflete o nosso autocuidado ou a falta dele, não é? E acho que também é difícil priorizar-nos porque temos muitas distrações, temos muitos hábitos, muitos vícios de entorpecimento e poucos vícios positivos, ou seja, porque os hábitos, o vício é isso, é um hábito, só que é um hábito negativo em vez de um hábito positivo. Então temos pouco autocuidado e muito entorpecimento e muita distração e muita estimulação que nos desconecta em vez de nos conectarmos. Então eu acho que são assim as principais dificuldades, e que também, quando nós queremos priorizar tudo, a falta de sabedoria de entendermos também, acho que isto aqui é talvez uma coisa mais espiritual, mas faz-me sentido trazer. Acho que às vezes também a falta de sabedoria de entendermos as estações e a fase de priorizar cada coisa. Então queremos dar prioridade a tudo. Tudo é importante, tudo é prioritário. E quando estamos nesse lugar de que queremos dar resposta a tudo, fazer tudo bem, acabamos por não dar uma resposta boa, inteira, a nada e a não estar em lado nenhum. Porque ninguém consegue fazer tudo bem ao mesmo tempo. Ou eu estou numa fase muito focada na maternidade, ou eu estou numa fase muito focada no trabalho, ou eu estou numa fase muito focada na minha casa. Eu posso ir percebendo qual é a minha estação naquele momento, qual é a minha necessidade maior naquele momento, e entendendo que umas vão perdendo o protagonismo em relação às outras. Porque quando eu tento ter 5 a tudo, quando eu tento ter 100% em tudo, é aquela aluna que não quer falhar em nada, não é? E vai Sim. falhar com certeza consigo mesma, com autocrítica, com cobrança, com dificuldade em ter autocompaixão. Então acho que é isso. Acho que as grandes dificuldades de nos priorizarmos hoje em dia são estas. Queres acrescentar alguma coisa? Ou... Sim, eu estava aqui a pensar que, pronto, há um desafio que às vezes eu lanço aos casais quando sentem que também discutem mesmo por coisas muito pequenininhas e que depois uma coisa pequenininha ganha uma proporção muito, muito grande. E agora estava a pensar que também dava para adaptar um bocado por aqui, porque, sei lá, às vezes já há coisas que podem ficar para domingo. Se eu Uhum. pensar, pode ficar para domingo. Se eu, se eu chegar a domingo e aquilo continuar a ser importante, então é algo que eu devo olhar. Mas efetivamente às vezes há coisas que não têm assim tanta prioridade, e acho que nesta questão do eu priorizar-me, eu também posso pensar um bocado nisto. O que é que pode ficar para domingo daqui? Pode ficar. Que isso também me pode ajudar, e isto eu estou a ser, não é? O ficar para domingo é para Sim, realmente, mas é ótimo. tipo, Estás o a que é dar que aqui uma janela de tempo para ver qual é a relevância disto no médio. naquele momento, não é? No momento presente. Pronto, e acho que estava agora a pensar que até também pode ser algo, se realmente é uma coisa que eu tenho que fazer hoje, já, não é? Naquele momento, ou posso encontrar Hum. outro tempo para isso. Sim, sim, sim. E essa janela temporal eu até gosto de trazer. Às vezes, o para domingo foi ótima. Vou trazer para mim essa questão. Mas é também daqui a um ano, ou daqui a 2 anos, ou daqui a X tempo, qual é a relevância disso? Por exemplo, nós tendemos a valorizar muito o que está a acontecer hoje, agora, na relação, e tendemos a menosprezar coisas que são realmente importantes e, quando feitas de maneira consistente, o fruto que nos vai dar daqui a 1, 2 anos. Um exemplo.
tendemos a sobrevalorizar muito. Olha, bebi demais, comi aquele chocolate a mais, ou não treinei, não fiz esta semana, em vez de focarmos em, olha, se eu focar-me em todos os dias fazer 1% melhor na minha alimentação, no exercício, no não beber álcool ou diminuir a quantidade, o impacto que isso vai ter daqui a 1, 2 anos, se for Uhum. consistente, não é? Então eu gosto muito de trazer essa ideia da relatividade do tempo para nos ajudar a decidir e a fazer escolhas melhores. E isso ajuda-nos muito na questão das prioridades e darmos importância àquilo que realmente é importante e tem valor. Porque aquilo que tu trouxeste agora foi super precioso. A maior parte das pessoas negligencia aquilo que é importante e dá muita prioridade àquilo que é urgente. Mas quando tu Sim. passas muito tempo a gerir as urgências e os imprevistos que surgem, e são as tuas prioridades, aquilo que era realmente importante, tu só vais olhar quando se torna urgente. E às vezes coisas importantes, quando são olhadas já quando é urgente, quando estava a dizer no tal momento de crise, do rebentou, Uhum. às vezes já é tarde demais. Ou já passámos de um ponto. E às vezes o ressentimento, não é? Depois já existem aqui outras coisas que são mais difíceis de Mas lidar. trazendo isso do casal que estavas a dizer, um casal que nos primeiros inícios, nos primeiros tempos de casado, sentem dificuldades na convivência, precisam de se alinhar, precisam de construir ali uma identidade de casal e ver como é que a sua identidade antiga se encaixa ali. Provavelmente terão muito menos coisas debaixo do tapete do que um casal que está junto há 20 anos e nunca fez terapia, nunca procurou ajuda, foi sempre escondendo as coisas para si, foi sempre fazendo conta que as coisas estavam bem e não estavam. Percebes? É muito mais Uhum. difícil Sim, consoante o acúmulo que o tu tens. tempo. Sim. Olha, e onde é que tu achas que pode mais amor nesta Sabes? dificuldade? É nesta dificuldade em priorizar ou em priorizar, né? Onde é que pode mais amor? Olha, eu acho que pode mais amor em reconhecer que é difícil colocarmos-nos como prioridade para todos. Eu não conhecia um único adulto que não fosse difícil priorizar-se. E os que conheci que era fácil priorizar-se eram pessoas que estavam no vínculo evitante, que o seu padrão habitual de relacionamento era refugiar-se na sua autonomia e individualidade, e por isso parece fácil cuidarem de si, salvo seja. Eu acho que pode mais amor em reconhecer de maneira geral para toda a gente que é difícil priorizarmos, que é difícil nós cuidarmos de nós, tratarmos de nós, sermos um exemplo daquilo que gostaríamos também de ver no outro e nas nossas relações. E, e podendo mais amor, amor pede ação. Amar é um verbo, não é um adjetivo, não é? Então, o verbo pede ação. Então, que este amor em reconhecer esta dificuldade não seja na comiseração de, assim é difícil, mas que te leve para a ação, para lidar com as tuas dificuldades, para ir à procura de seres mais cuidadosa, cuidadoso contigo e de perceberes que é através do teu exemplo que vais sim mudar o teu mundo, a tua realidade. Acho que é isso. Olha, eu estava aqui a pensar e acho que também que pode haver mais amor também em parar, porque como nós estávamos aqui a falar, não é? Muitas destas dificuldades também vêm por nós estarmos sempre em piloto automático e estarmos sempre no modo de fazer e de acontecer, e é no que é urgente, e é no que. um, e, e esta rapidez, este ritmo com que nós vivemos, realmente é o que nos mais limita, se calhar, a perceber o que é Uhum. que neste momento é prioridade, o que é que eu posso fazer de diferente, o que é que agora é mais importante. E isto às vezes é mesmo difícil. Eu ainda ontem estava assim com mais tempo e consegui, e estava assim, e estava a um ritmo que não é habitual para mim. E eu estava mesmo a sentir-me muito desconfortável, assim, olha, isto realmente não é, não estou habituada a este ritmo, mas deixa-me estar.
E acho que às vezes não é, o nós também nos esforçarmos um bocadinho, entre aspas, a estar num ritmo mais, e a estar num ritmo que não é aquele que nós estamos habituados, também podem-nos surgir efetivamente coisas que depois nos levem então a ver o que é prioridade e o que é que eu posso fazer para me priorizar. Porque, não é? Também contrariar um bocado isto, mas ainda tenho isto para fazer, ou olha, mas não é? De certeza que há alguma coisa que ainda me faltou para eu estar. Então, mas também contrariar um bocadinho este pensamento e deixar-nos estar. É. E a nós percebermos uma coisa que pode ser útil também, pode ser esta de coisas que para mim são muito difíceis de priorizar. Exemplos é que eu tenho de pessoas que se priorizam bem nessa área. Por exemplo, eu acho que nos últimos 2 anos, uma grande aprendizagem para mim foi aperceber-me da dificuldade que eu tinha em parar, em desacelerar, seja a comer, seja a escovar os dentes, seja a conduzir, seja whatever. Eu estava, de forma geral, aceleradíssima. E em reconhecer a minha dificuldade em abrandar, em não estar sempre a todo o gás, pedal a fundo, em estar ali a meio, sabes? Ou em um brando. E quando eu parei para perceber as minhas referências, realmente eram todas pessoas super aceleradas. E se o meu ideal era a aceleração, é óbvio que a minha dificuldade ia ser o desaceleração. Então, quando comecei a acompanhar mais pessoas de slow living, de mindfulness, de aproveitar o momento, empreendedorismo com saúde mental, eu fiquei, ao início, só me vinha crítica, não dizia, bem, isto é uma pajulaceira, mas eu tenho lá tempo para estar aqui a fazer isto. Não aguento. Que era o desconforto de estar a sair de algo que era conhecido para mim e que me serviu durante tanto tempo. Não é? Então, vale a pena esta reflexão de aquilo que tu queres priorizar, quais são as tuas referências. E às vezes é importante mudarmos de referências para conseguirmos encontrar a solução a partir de uma energia diferente que criou o problema. É isto. Sim. Obrigada. Pronto, e acho que já demos aqui algumas reflexões, já fizemos aqui algumas reflexões que podem ajudar as pessoas a perceberem, não é? O que é que podem fazer para se priorizarem mais e porque é que é difícil, mas também porque é que é importante. Sim. Olha, tu que estás nos a ouvir, que não deixes para domingo ouvir este episódio Sim. e fazer estas reflexões. E se puderes, seja no domingo ou outro dia qualquer, partilha connosco quais são as tuas dificuldades em priorizar-te e o que é que tu gostavas de ter mais espaço e o que é que tu gostavas de priorizar mais que vês que é importante para ti, para a tua saúde mental, para a tua saúde emocional. Se eu pudesse convidar-te a partilhar connosco, convida, o que é que para ti é o compromisso mais importante neste momento que te vai trazer mais paz, mais bem-estar, mais saúde emocional, mental e física neste momento. Nós vamos gostar de te ouvir, vamos gostar de ler, vamos gostar de te conhecer, de te ver mais, está bem? Obrigada e obrigada, Cat. Acabaste de ouvir mais um episódio do Pod Mais Amor. Esperamos que tenhas tido boas reflexões, bons insights com esta conversa e que, acima de tudo, saias daqui com a sensação que pode sempre mais amor. Partilha connosco o que achaste no episódio e partilha com quem achas que vai gostar de ouvir. E sorri, porque a tua felicidade depende de ti e de mais ninguém.